A lembrança de Tiradentes e de seu movimento tornou-se importante a ponto de receber interesse nacional a partir da proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Nesse momento, os novos governantes, Marechal Deodoro e Marechal Floriano, necessitavam criar um novo país, com novos valores, novas ideias e, especialmente, uma nova história e novos heróis, dos quais todas as pessoas deveriam se orgulhar e se identificar. A imagem barbuda foi construída para se assemelhar à figura do condenado a de Jesus Cristo, aumentando seu tom de mártir, vítima e herói bondoso. Para fazer com que as pessoas pensassem, da mesma forma que Cristo morreu pela humanidade, Tiradentes morreu para salvar o Brasil. Todos se orgulhariam do sujeito, da terra que ele supostamente defendeu e procurariam espelhar-se em seu caráter heróico. Até mesmo a morte de Tiradentes por enforcamento é questionável. O historiador carioca Marcos Correia tem se dedicado nos estudos sobre a morte de Tiradentes, tendo saído até mesmo uma matéria na Folha de São Paulo em 1999. A desconfiança lhe surgiu em Lisboa, em 1969, quando Correia viu fotocópias de listas de presença na Galeria da Assembleia Nacional Francesa em 1793. Lá, estava a assinatura de José Bonifácio de Andrade Silva, que era o objeto de suas pesquisas naquela época. Próximo a ele, também aparecia de um Antônio Xavier da Silva. Funcionário do Banco do Brasil, Correia se formara em grafotécnica e, por acaso, havia estudado muito a assinatura de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Com o auxílio do amigo português, professor Rodrigues Lapa, Correia confrontou as assinaturas de Antônio e Joaquim José. A semelhança era impressionante. Segundo ele, um ladrão, o carpinteiro Isidro de Gouveia, condenado à morte em 1790, assumiu a identidade de Tiradentes em troca de ajuda financeira à sua família, oferecida a ele pela maçonaria. Correia, ex-professor da Universidade Santa Úrsula, no Rio, cita testemunhas da caminhada de Tiradentes ao cadafalso, que se diziam surpresas porque ele aparentava ter menos de 45 anos. Citando um livro de Martim Francisco III, e outro de Hipólito da Costa, entre outros. Correia vai desfiando suas hipóteses. Tiradentes teria sido beneficiado por um dos juízes da devassa, o poeta Cruz e Silva, que tinha sido amigo de muitos dos inconfidentes. Bom, não estou dizendo que Tiradentes não foi morto naquele 21 de abril, estou apenas mostrando algumas pesquisas, ainda a versão mais aceita é de sua morte enforcado. Os inconfidentes eram orientados pela maçonaria. Basta ler a obra de Joaquim Felício dos Santos, um entusiasta, em Memórias do Distrito Diamantino da Comarca do Cerro Frio de 1824. Assim diz Felício dos Santos. Os conjurados eram, todos, iniciados na maçonaria, introduzida por Tiradentes, quando por aqui passou, vindo da Bahia, para Vila Rica. Quando Tiradentes foi removido da Bahia, trazia instruções secretas da maçonaria para os patriotas de Minas Gerais. Ao estudarmos em confidência, descobrimos que não havia vontade alguma de tornar o Brasil independente de Portugal. A ideia dos revolucionários era a independência da capitania de Minas Gerais, com alguma abertura ao mar. Como o personagem mais impactante, embora não fosse o líder, de um movimento que buscava destruir a unidade do Brasil, pôde ser considerado um herói nacional. Comemora-se o Dia de Tiradentes em São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Maranhão, etc., mesmo tratando-se de um separatista, não só de Portugal, mas do território brasileiro. Se a fatídica Revolução obtivesse êxito, não haveria a literatura brasileira de Guimarães Rosa, Adélia Prado e Carlos Drummond de Andrade, assim como nós mineiros não poderíamos dizer que Machado de Assis e Ariano Suassuna são parte de nossa literatura. As históricas cidades de Ouro Preto e Mariana não seriam cidades históricas do Brasil, rumaríamos o caminho de nossos vizinhos sul-americanos, seríamos repúblicas dispersas. Tiradentes é mais um na história do Brasil, que com a República passou de traidor a herói.
Ele se interessava bem mais nos lucros que Minas poderia ter com as recentes descobertas de ouro, do que no bem-estar do Brasil. Os inconfidentes queriam a independência de Minas, e não de todo o Brasil. Além do mais, a independência era mais uma fachada para que eles pudessem controlar a grande mineração de ouro que estava tendo em Minas Gerais, interessados no quinto, o imposto que era levado para Portugal. Tiradentes é apenas mais um herói criado para termos novas raízes em nosso país, novas histórias, e novos heróis. Não quero desconstruir nada da história do Brasil, eu apenas estudo os fatos, de maneira imparcial, sem ficar no achismo.